What's going on, guys? Today I'm going to talk to you about how I acquired fluency in English in just 5 months. That's right, just 5 months. But don't think about months. Think about how many hours have I invested in this. Don't worry, I'm not going to speak in English only. I'm going to speak in Portuguese. So, here we go. Fala galera, beleza? Aqui é o Pinho. Hoje eu vou esclarecer para vocês o vídeo anterior que eu fiz há 2 anos atrás, falando como eu consegui a minha fluência no inglês em apenas 5 meses. Do final de outubro de 2014 até março de 2015, foi um período de 5 meses onde eu investi cerca de 7 a 12 horas dos meus dias, exatamente, 7 a 12 horas, sem nenhum dia de descanso, sem nenhum dia sem estudar inglês. Estava estudando inglês todos esses dias. Vou já explicar para vocês como é que eu consegui fazer isso, estudar durante tanto tempo. Primeiro, algumas pessoas se sentiram inspiradas por aquele vídeo e recentemente têm até assistido e comentado falando que vão começar agora na quarentena a estudar inglês. E algumas outras pessoas ficaram mais céticas, até duvidosas, achando que tinha algum interesse por trás daquele vídeo. E primeiro esclarecer para vocês, eu não lucro com nada, não existe nenhum curso de inglês que eu recomende aqui, que eu ganhe algum percentual, alguma coisa. Até porque eu não aprendi com nenhum curso de inglês, eu aprendi com conteúdo 100% gratuito que você vai encontrar aí no YouTube, em outros meios. Se você quer saber em detalhes, dá uma olhada lá. Então, primeiro eu tenho que explicar para vocês que você deve pensar no tempo, não em meses, não em dias, não em anos, certo? Você tem que pensar em horas, tá? Então vamos lá. Imagina aí que eu estudei durante, no mínimo, 7 horas, certo? Se eu estudei 7 horas durante 150 dias, então um pouco de matemática aí para vocês. 30 dias no mês, durante 5 meses, 30 vezes 5 dá 150. 150 dias estudando 7 horas. Se você calcular aí, você vai ver que deu mais de 1000 horas. Porém, se eu colocar no título do vídeo, aprenda inglês, fluência no inglês em 1000 horas, ninguém vai clicar, certo? E 5 meses não foi uma mentira, foi a verdade. Então depende do que você também pensa sobre fluência. Fluência, na minha opinião, é fluir, certo? É você falar sem ter esse travamento mental aí de pensar sobre o que você vai falar. E foi justamente o que eu consegui, certo? Se eu era 100% fluente, eu nunca saí do Brasil naquela época. É óbvio que meu inglês não era dos melhores, meu sotaque não era dos melhores, não era tão bom quanto meu inglês, não era tão bom, meu vocabulário não era tão vasto quanto é agora. Depois de cerca de 3 anos e meio morando aqui no Canadá, hoje já sou um residente permanente. E as pessoas geralmente não acreditam nisso, porém, por que você tem que passar 10 anos numa escola de idiomas para poder aprender inglês e ser fluente? Muita gente passa esses 10 anos e não consegue ser fluente. Imagina aí, para você se tornar um médico, você vai estudar 4 anos na faculdade, vai fazer 2 anos de internato, vai fazer 2 anos de residência, saiu de lá, um pediatra, por exemplo. Em 8 anos de estudo, você consegue aprender algo tão complexo quanto medicina, pediatria ou qualquer outra especialidade que você escolher, você vai conseguir mais ou menos aí em 8 anos. Por que você tem que aprender um idioma em 10 anos ou mais de 10 anos? Por que você tem que gastar tanto dinheiro por mês nessas escolas de idiomas? Outra coisa, uma criança ela tem a mesma capacidade de aprender o idioma nativo, não importa qual país que ela é. Imagina, o japonês é difícil? Sim. O chinês é difícil? Pode ser. Porém, uma criança lá na China, no Japão, fala com mais ou menos a mesma idade de uma criança no Brasil ou uma criança nos Estados Unidos. Por volta de 2 anos começa a falar, por volta de 3 anos já está fazendo sentenças, 4 anos já consegue se comunicar bem e com 8 anos de idade já está falando perfeitamente, com poucos erros gramaticais. Por que a gente acha que a gente tem que ficar 10 anos numa faculdade com o nosso cérebro completamente já desenvolvido para poder aprender um idioma? Por que a gente acha que algumas pessoas têm uma capacidade, têm uma certa facilidade do que outras, ou você simplesmente não vai aprender? O que vai ser proporcional é o tempo que você investe. E esse tempo eu estou falando em questão de meses, em horas, tá? Muita gente faz curso de inglês. Eu fiz curso de inglês durante 2 anos e meio. Algumas pessoas comentaram lá falando que eu não vim do zero, mas eu expliquei novamente. Estava trabalhando na beira-mar de Fortaleza como policial na Copa do Mundo. Um gringo chegou para mim e falou comigo uma coisa simples. Perguntou onde era um McDonald's. Não sei, eu só entendi McDonald's. Não soube responder, não entendi nada que ele falou além de McDonald's e me senti envergonhado justamente porque eu gastei 2 anos e meio da minha vida, gastei dinheiro, mensalidade durante esse período todo e saí de lá sem aprender a formar uma sentença. É óbvio que eu sabia o que era que dizer gato, cachorro, casa em inglês, mas isso é simplesmente decorar palavras, tá? E eu ainda falava errado, falava cat, dog, house, não falava cat, dog, house. E você pode estar nessa situação também, você pode estar estudando inglês há muito tempo e saiu de lá sem
escutou uma música, provavelmente não entende, pega porque viu a tradução na internet, você não consegue assistir uma série sem legendas, você não consegue falar, não tem segurança, não tem confiança para falar. E justamente o que eu fiz foi durante aqueles 5 meses, eu estudei de 7 a 12 horas, certo? E eu garanto para vocês, era geralmente 10 horas. Aí você se pergunta, como é que ele encontrou tanto tempo para fazer isso? Eu tinha recentemente me formado em educação física, então eu trabalhava à noite, de 10 da noite às 6 da manhã, como policial militar, lá em Fortaleza, alguns de vocês já sabem disso. E minha faculdade, estudei educação física na Universidade Federal, onde o nível de exigência, a carga horária é bem alta. Então, o curso era em tempo integral. Às vezes tinha aula durante a manhã toda, às vezes era manhã e tarde, às vezes tinha algumas cadeiras durante a noite. Então, durante os 4 anos de faculdade que eu fiz, foi muito espalhado os horários. E eu morava longe da faculdade, eu gastava 1 hora para ir, 1 hora para voltar, às vezes assistia 6 horas de aula. Então, eu gastava no meu dia cerca de 8 horas só para chegar na sala de aula, sem contar o meu horário de estudo fora do horário de sala de aula, sem o horário de tempo de traslado que eu fazia da minha casa para a faculdade e da faculdade para a minha casa. Então imagina aí, eu tinha todo esse tempo disponível do nada, certo? E eu resolvi realocar para o inglês. Coincidentemente, mais ou menos na época que eu me formei em educação física, eu me formei no final de 2014, foi justamente mais ou menos na mesma época. Então comecei a estudar bastante, realoquei aquelas horas que eu estaria na faculdade para estudar inglês, e estudei de 7 a 12 horas. E como é que eu consegui saco para tudo isso? Em primeiro lugar, eu não tinha mídias sociais naquela época, não tinha Instagram, praticamente não assisti o YouTube. Tudo que eu assisti no YouTube nessa época era relacionado a inglês ou era relacionado a algum assunto que eu gostava em inglês. Eu não estudei aulas para aprender inglês. Eu estudei coisas que eu já gostava, como a calistenia, como ler, histórias, ouvia áudios, conversava com pessoas, eu fazia coisas que eu achava interessante, porém somente no inglês. E quando você estuda algo interessante, você não se sente entediado. Muita gente consegue estudar conteúdo para concurso, você que é concurseiro, você tem capacidade de concentração, certo? Porém, se você nunca estudou por longas horas para nada, vai ser muito complicado para você, justamente que o mundo hoje em dia ele é construído para te fazer cada vez com menos atenção. Por isso é que muita gente se autodiagnostica como hiperativo, como tendo déficit de atenção, porém a maioria das pessoas que dizem isso não tem déficit de atenção, elas simplesmente estão no mundo onde está te mantendo conectado o tempo todo, onde você não dá descanso para o seu cérebro, você está fazendo várias atividades ao mesmo tempo, você está consumindo muito conteúdo de forma passiva e não ativa, e o que você precisa para você estudar, e você não só estudar, absorver o conteúdo que você está lendo, que você está estudando, você precisa de foco, você precisa de capacidade de concentração. Então, se você não consegue ler uma página de um livro sem pegar o seu celular, se você fica recebendo notificação o tempo todo, te chamando a atenção para o teu celular, quebrando a sua concentração, você não vai conseguir se dedicar durante essas 7 horas. E o meu conteúdo de trabalho, de estudo nessa época, era bem diversificado. Eu estudava o IELTS, certo? O material para o IELTS, tudo de graça na internet, sobre como passar no IELTS, como era a estrutura da prova, fazer simulados, tudo online, encontrei tudo no YouTube, encontrei tudo gratuito, não vou dar para vocês aqui, se você quer saber, volta lá no vídeo e dá uma olhada. Eu diversificava bastante a minha rotina de estudos, certo? Durante 2, 3 horas eu estudava para o IELTS, depois durante 1 hora eu ia conversar com alguém pelo Skype, que eu tinha encontrado no site chamado Conversation Exchange. Depois eu conversava com alguém pelo WhatsApp, mandava um e-mail para alguém, assistia uma série, estava assistindo Breaking Bad, sem legendas nessa época, apesar de não entender nem 50% disso. E ao final desses 5 meses, eu adquiri a tão esperada fluência. Se você não considera isso fluência, problema seu, mas com certeza depois de 1000 horas investidas de estudo em qualquer coisa, cara, você vai aprender. Quanto mais tempo você investir, não importa quantos anos. Se você estudar 1 hora por semana durante 10 anos, não vai ser a mesma coisa de estudar 7 horas por dia durante 5 meses, certo? Então tenta calcular as horas. O curso de inglês que eu tinha feito eram 3 horas por semana durante 2 anos e meio. Não cheguei nem perto de conseguir o que eu consegui em 5 meses, estudando 7 horas. Então, galera, eu espero que vocês tenham entendido aí qual foi o meu ponto. Eu sei que não é todo mundo que consegue se informar dessa maneira, consegue aprender dessa maneira, mas eu considero que é a melhor maneira. Eu quero ensinar meus filhos a serem autodidatas, a aprenderem, buscar informação, aprender qualquer coisa por si mesmo, porque eu considero o ensino sistematizado, 90% dele, a grande parte, seria não ideal para o aprendizado, não estimula o aprendizado. Você coloca várias pessoas sentadas daquela maneira tradicional, olhando para o professor escrevendo na lousa ou passando slides, que é extremamente chato, e eu não acredito que é a melhor maneira de aprender algo chato. Você só aprende o que você acha interessante. Se você acha algo interessante, se alguém apresenta para você um conteúdo de maneira interessante, você vai absorver mais fácil, certo?
E, novamente, a nossa capacidade de atenção, o nosso foco está sendo cada vez mais minado e cada vez mais tirado pelas mídias sociais, pelos sites de compras, por absolutamente tudo, entretenimento, TV, tudo que você imaginar, ele está aí para te dar uma enxurrada de conteúdo, não interessado em te informar, mas interessado em trazer uma audiência para aquela rede de TV, fazer você clicar nos ads, fazer você seguir aquela página. Então, eles não têm o seu interesse em primeiro lugar. Então, se você quiser realmente aprender algo, você tem que tomar essa responsabilidade para si mesmo e se tornar um independent learner, um aprendiz independente. Então, você não vai mais depender de escola. E não me entenda mal, certo? O problema não é a escola. Apesar de eu ter muitas coisas contra o sistema educacional como ele é hoje, principalmente do aprendizado do idioma, onde ele coloca vários indivíduos de níveis diferentes, porque apesar de você achar que o seu nível é igual, o seu nível de interesse não é igual. Uma dúvida que você não tem, alguém vai perguntar para o professor, algo que você está ali perdendo seu tempo, você vai dirigir, você vai sair, você vai pagar, você vai gastar tempo para se locomover, você vai estar cansado. E no outro lado, se você estiver em casa, você vai escolher o seu próprio horário de estudo, você vai escolher o conteúdo que você vai aprender, porém isso vai exigir de você, como eu falei, um pouco mais de curiosidade, um pouco mais de se garimpar para encontrar esse conteúdo. Eu tenho certeza que se você está aqui nesse canal, você gosta desse tipo de coisa, você quer realmente ser independente e aprender por si mesmo. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido, tá? O problema não é a escola. Algumas pessoas, muito poucas, aprendem realmente da maneira tradicional depois de muitos e muitos anos, porém a maioria das pessoas que são realmente excepcionais no idioma, elas realmente buscaram mais, certo? O profissional, o melhor profissional de educação física, com certeza é contado o conteúdo que ele aprendeu fora da faculdade. Não interessa a faculdade que ele veio, se ele realmente tem paixão, se ele realmente gosta do que faz, se ele realmente quer passar para as pessoas o conteúdo, ele vai buscar informações, ele vai se informar fora da faculdade depois que ele se formou, certo? Então vamos parar com esse discurso de que um diploma de uma universidade boa, um diploma de escola de idiomas boa vai te dar um emprego. Isso não quer dizer nada. Se você vir para cá para o Canadá, ninguém quer saber se você fez na Universidade Federal ou não. Imagina alguém indo para o Brasil dizendo que estudou na melhor universidade da Bolívia, na melhor universidade do Haiti. Não vai querer dizer nada para o empregador brasileiro. Da mesma maneira, se você vier para cá e você disser, eu tenho um diploma da melhor escola de idiomas do Brasil, do melhor inglês, isso quer dizer que o meu inglês é bom. Não, você vai passar por uma entrevista, por um processo seletivo e lá eles vão atestar que se realmente você consegue se comunicar, você consegue escrever, você consegue falar em inglês. Tá? Imagina a mesma coisa aí no Brasil, se alguém for da Bolívia, de Bangladesh, de qualquer país aí de terceiro mundo e falar que tem um diploma de idiomas, de português, sei lá, não quer dizer nada. Então por que a gente acha que o Brasil tem algo especial numa melhor escola de idiomas de lá? Não, não tem, certo? É você que vai ter que correr atrás, você vai ter que aprender com escola de idiomas ou não. Eu só tô querendo dizer que se você não quer, não precisa desperdiçar o seu tempo, o seu dinheiro, ficar entediado, morrer de tédio lá numa sala de aula, certo? Se você concorda comigo, tudo bem. Se não concorda, deixa aí o seu comentário, o que você acha sobre isso. Valeu, galera, e até a próxima.